Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloíse Dalcin e este é mais um Papo de Prateleira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o transporte de insumos agrícolas. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Armando César Sugawara. Ele é coordenador técnico e de educação corporativa da Andave. Armando, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Prateleira. Gratidão enorme aí por aceitar nosso convite. Eu que agradeço aí a disponibilidade, o convite, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Se me deixar, eu passo o dia proseando sobre esse assunto. Então, muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece. Pessoal, o Armando, ele é autor do Manual de Transporte de Insumos Agrícolas. Armando, conta para a gente um pouquinho sobre a sua formação, o seu trabalho na Andave, tanto sobre o manual, o lançamento, como também a parte educativa que a Andave vem realizando. Perfeito. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, tenho aí uma especialização também na área de logística, né? É um assunto que demanda muita discussão, né, a parte de transporte de insumos agropecuários, porque a legislação ela é muito extensa, né? São mais de 147 normas tratando sobre o assunto. Então, ultrapassa aí a casa aí de 8.000 páginas. Então, mensalmente, né, sai uma atualização dessas normas, dessas diretrizes. Então, manter-se atualizado é muito importante para todo o setor, né? E entregar esse manual para os comerciantes aí de insumos foi muito prazeroso, porque você dá uma diretriz mais enxuta, né? Mais resumida, o mínimo necessário, vamos colocar assim, para se realizar o transporte desses insumos de forma segura e até mesmo, né, tornar a operação produtiva. O principal intuito desse material é você conseguir respeitar as leis, né, e tornar o processo produtivo, porque não adianta só ter processos burocráticos que não diz respeito, né, que não contribua para o processo, né. Então a Sim. gente aborda muita coisa aqui, como alguns pontos, né, relacionados, alguns benefícios, né, legislativos que dá para o setor, então, para o transporte realizado pelo produtor rural, o transporte realizado pelo comércio, quais são esses benefícios e como tentar viabilizar isso dentro das suas operações, né? Sim. E aqui na parte da Andave, como coordenador técnico de educação corporativa, é um desafio grande, né? Porque se só na parte de transporte a gente tem todo esse arcabouço legal, imagine toda a regra de comercialização desses insumos, né? Comercialização, armazenamento, e a gente possui 27 estados, então 27 legislações, cada um falando uma coisa, né? Então, uniformizar, organizar essa gestão desse conhecimento para conseguir entregar para os associados isso de forma mais clara, mais mastigada possível, envolve muita gente aqui dentro, né? E para a gente é até interessante quando a gente acaba vendo o nosso material na boca e, né, no site de outras empresas, né? Então mostra que realmente todo esse esforço aí vale a pena, né? Com certeza, parabéns aí pelo manual, muito interessante. Fazendo um resumo, você falou dessa quantidade de normas, leis, né, que existe nisso tudo. Você consegue colocar para a gente quais são as principais e quais as principais entidades e órgãos reguladores aí que fazem parte também do manual, Armando? Perfeito. Hoje a gente tem uma resolução que está em vigor, que é da NTT, a 5848, mas também tem a 5232, né? A 5848, ela traz algumas inovações em relação à 5232. Uma delas, que é o que eu vejo que, que é muito importante falar, é sobre a ficha de emergência, né? Sim. Então, a grande maioria dos estados, né, segue a resolução 5848, mas alguns têm alguma legislação específica que ainda obriga o porte da ficha de emergência, né? A ficha de emergência é um documento, como o próprio nome diz, né? É um documento para ser utilizado em caso de emergência, só que era um documento que tinha que estar junto da mercadoria, né? Lá na cabine do motorista.
Só que imagina o seguinte, Elô, o caminhão, aconteceu um acidente de transporte, o caminhão pegou fogo. Quem vai resgatar essa ficha de emergência? Quem vai ser o louco, né? De entrar naquele caminhão, o próprio motorista. Olha, antes de você sair do caminhão, pegue a ficha de emergência para atender a emergência, né? Então, ele Sim. se tornou um documento eletrônico, né? Não mais de porte obrigatório durante o transporte, porque, de fato, né? Ele tem que ser produtivo a sua utilização, né? Não Sim. burocrático, né? Em relação aos órgãos, então a gente tem a NTT como principal órgão regulador, né, de transporte de produtos perigosos, mas mesmo assim, quando a gente fala de agrotóxicos, a gente tem os 27 estados regulando sobre o transporte desse tipo de mercadoria, né? Então é muito importante que se faça aí uma análise de impacto regulatório para que uma legislação não entre em choque com a outra, né? É, então, uma discussão sem fim nessa parte regulatória de transporte de agrotóxico, né? Sim, e falando aí nesse tema, a gente tem as classificações também, né, Armando, dos Uhum. produtos, como identificar corretamente, as informações que devem conter nas embalagens, que devem ser traduzidas corretamente para quem vai comercializar esse tipo de produto. Vamos falar de produtos perigosos e não perigosos. Existe a possibilidade de transporte na mesma carga? Como que isso se dá aí para que a gente possa transportar com segurança? Elô, excelente questionamento. É muito importante a gente refletir sobre esse assunto, porque hoje o agrotóxico, né, ele tem a sua identificação de risco, né, por parte do GHS, por parte ocupacional, e uma identificação para operação de transporte, né? Então, são avaliações de perigos distintas, né? Sim, Então, quando a gente vê lá a tarja azul, vermelha, verde, aquilo não está relacionado ao transporte. O que está relacionado ao transporte são aqueles pictogramas que estão no rótulo dos produtos, né? sim. Então, tem produto, tem agrotóxico, que ele não é perigoso para transporte. Então, por não ser perigoso para transporte, não precisa seguir todas as 10 mil páginas de legislação de transporte de produto perigoso. Só precisa seguir uma legislação específica para transporte daquele produto. Então, na hora que a gente pega esse produto perigoso com não perigoso, um agrotóxico perigoso e um agrotóxico não perigoso para transporte, a NTT deixa muito claro, né? Ele é classificado como qualquer outra mercadoria, né? Então, eu posso sim transportar concomitante essas duas mercadorias, desde que não tenha risco de reação, né? De incompatibilidade entre esses dois produtos. Se caso houver alguma incompatibilidade, é necessário usar então um cofre de transporte para fazer essa movimentação. Mas, assim, pela nossa experiência, a grande maioria dos agrotóxicos ou fertilizantes são, ou agrotóxico perigoso ou não perigoso, não há problema ali de alguma reação, né, ou contaminação. Então, uma incompatibilidade química, né, o termo correto. Então, não haveria problema em transportar isso de forma conjunta, né, de forma Entendi. geral, né? Acho que o principal desafio, então, é a correta identificação, né, Armando, para poder classificar e aplicar a lei, a norma adequada, né? Isso. Aí, para saber se ele é ou não perigoso para transporte, tem um documento denominado FISPQ, né? Uhum, Esse documento, na seção 14, ele aparece se ele é ou não perigoso para transporte. Quem emite esse documento é o fabricante, né, daquele produto, né? Então, o fabricante tem no seu site a FISPQ, cabe ali o produtor rural ou comércio abaixar, ter acesso a esse documento e verificar realmente se ele é ou não perigoso para transporte. Se for, deve seguir toda a legislação. Se não for, não precisa seguir a legislação de produtos perigosos. muito bom. E, Armando, vamos falar do veículo. Existem alguns kits de segurança que os veículos devem conter para poder transportar, no caso, produtos perigosos. Quais são esses kits e se existe alguma forma de isenção aí, se é necessário ou não? Quem pode ter, quem não precisa ter? Coloca aqui para a gente um pouco sobre esse ponto. Houve uma alteração na composição desses kits, né? Tanto no kit de atendimento de emergência como o kit de EPI, né? O kit de EPI hoje ele está relacionado ao grupos
de número ONU embarcados, né? Então, basicamente, ali os agrotóxicos têm 4 grupos de EPI possível a ser utilizado numa situação de emergência. E os kits de atendimento à emergência, então, o que a gente vê muito aí, frequentemente no campo, o pessoal ainda utilizando o kit antigo, que são as fitas zebradas, a pá, né? O motorista, né, ele não tem a responsabilidade da limpeza da via, do atendimento à emergência, né? Ele faz sim o atendimento inicial daquela emergência, né? Que é comunicar a empresa de atendimento à emergência, a empresa, os órgãos reguladores, né? É essa a responsabilidade dele. Ele é uma vítima do acidente, né? Então ele não pode, ali como acidentado, limpar a via, usar uma pá para limpar a via, né? Não cabe isso a ele, né? Então, houve uma grande mudança em relação a tudo isso. E aí, com o manual, a gente explica direitinho qual é o kit de EPI para cada tipo de carregamento e qual kit de emergência para cada tipo de veículo, né? Então, para cada configuração de veículo, há uma configuração de kit de emergência. De emergência. E falando em emergência, Armando, aconteceu uma emergência, no caso, um acidente, uma avaria da mercadoria. O que fazer imediatamente? Qual é a primeira aí atitude que a gente precisa tomar e o que fazer imediatamente? Isso, primeiramente, sempre o motorista deve comunicar à empresa, né? Que então vai ser comunicado às empresas de atendimento à emergência e os órgãos reguladores, né? Aí, para alguns estados, existem algumas regras específicas, né? Por exemplo, para Minas Gerais, até as 2 primeiras horas, o que deve ser feito, né? Se aquele acidente ficar atrapalhando o trânsito por muito tempo, o que é que deve ser feito, né? Então, para cada estado, existem algumas regras específicas. Elô, só esqueci de falar um pouco sobre as isenções, né? Que Sim, eu acho que é claro. importante a gente frisar aqui. Existe, sim, alguns benefícios da legislação para transporte de produtos perigosos. Uma delas é o transporte de quantidade isenta, que é quando o produtor, com o seu veículo, transporta essa mercadoria do comerciante até a sua propriedade rural, né? Essa quantidade isenta, existe uma regra específica que fala que você pode transportar no máximo a metade da quantidade limitada, né? Sim. Então, por exemplo, se aquele produto tem uma quantidade limitada de 1.000 quilos, ele poderia transportar até 500 quilos como quantidade limitada. Um bom exemplo é o seguinte: quando você vai no supermercado, você compra desodorante, né? E desodorante, aqueles aerosol, é um produto perigoso para transporte, né? Então, por ser perigoso, deveria seguir toda a legislação. Mas por que quando você vai ao supermercado não configura como perigoso? Você coloca na sacolinha, né? Junto ali com os outros produtos, junto até com o alimento, e não precisa sinalizar seu veículo, porque existe uma isenção, né, que é aplicada quando ao cliente final compra aquela mercadoria e transporta, né? Então, olha que engraçado, o mesmo desodorante aerosol deve seguir a mesma legislação de um transporte de produto perigoso, como um agrotóxico, por exemplo, ou uma tinta, né? Sim. Então, existe essa isenção para produtores rurais, tem uma regra para isso. Todo o comércio recebe um treinamento, né? Os comerciantes que estão associados à Andav, a gente faz treinamento constante em relação a isso. E quando o transporte é realizado pelo comerciante, existe uma isenção chamada transporte de quantidade limitada. Existe uma regra tanto para a emissão do documento fiscal como para a configuração da carga, né? Sim. Então, dentro desse manual, existe explica direitinho como funciona isso, né? Mas como também a gente faz treinamento constante sobre essas isenções, né? Como viabilizar dentro das empresas. Sim, e no manual também contempla todas as classificações aí, né, Armando? Também quanto aos produtos, como essas isenções, está tudo explicadinho lá no manual. Hoje o manual está direcionado aos associados da Andav. Como que é esse acesso, Armando? Como que eles podem acessar esse manual aí desde há pouco tempo agora do lançamento? Conta um pouco para a gente. Perfeito. Dentro da nosso guarda-chuva,
de educação corporativa, que é o Educandave, né? A gente tem ali os manuais, os cursos, os webinars, né? Os cursos de longa duração. E o manual está dentro desse guarda-chuva, que é o Educandave. Então, o associado ele pode acessar através de um login e senha o Educação Corporativa e fazer o download desse manual, né, que já está impresso. E eu gostaria de agradecer também ao apoio da Luft, né, que ajudou na viabilidade, né, da editoração, enfim, na construção também de todo desse material. Fantástico, Armando. Agradeço muito aí a sua participação no Papo de Prateleira. Agradeço a Andave, que esteve aqui a nossa edição 86, com o Paulo Tiburcio, presidente executivo. Também agradecer ao Alberto Yoshida, que está dando o maior apoio aqui para o Papo de Prateleira. Deixo o nosso canal à disposição, Armando, quando vocês quiserem trazer algum assunto, tudo que for relacionado aí ao produtor rural, que possa passar para os comércios, a distribuição agrícola, a gente está à disposição. Muito obrigada mesmo por esse bate-papo muito importante aí, transportar com segurança os insumos agrícolas. Eu que agradeço, Elô, e estamos sempre à disposição de vocês. Estamos unidos, né, nesse esforço em conjunto, né, para realmente levar um conteúdo relevante para todo o setor, né? O agro ele não parou, né? Então a gente precisa estar sempre em constante movimento aí com todo mundo. Com certeza, muito obrigada. E para vocês que assistem aí o nosso canal, não deixem de se inscrever para receber as principais notícias do agronegócio brasileiro. Muito obrigada e até o próximo Papo de Prateleira. Até mais, gente. Tchau, tchau.